Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre alguns comportamentos presentes na vida de quem sofre de dependência emocional. E antes de começar este vídeo, eu já quero te convidar a seguir o canal, curte, compartilhe e deixa aqui o seu comentário para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e dispare para mais pessoas. Dito isto, vamos lá. O que é depender? Depender é não poder viver sem. Nós precisamos ressaltar também que a dependência emocional, ela não se limita a relacionamentos amorosos. Precisamos desmistificar, esse entendimento. Embora ela seja mais comum nesse tipo de relacionamento, mas ela pode sim se estabelecer também em outros tipos de relacionamento, relacionamento parental, relacionamento de amizade, até mesmo ali no contexto profissional. E a necessidade de aceitação, ela pode estar relacionada à baixa autoestima. Necessidade de aceitação é um comportamento muito presente na vida de quem sofre de dependência emocional. Nós precisamos entender que a necessidade de aceitação, ela é uma necessidade de todo ser humano. Você já se esforçou para agradar alguém, para conquistar a apreciação, o respeito de alguém? Certamente sim, todos nós fazemos isso o tempo todo e por diversas razões, seja por afinidade mesmo, seja por admirar a outra pessoa e até mesmo por lucrar de alguma forma. No caso de quem trabalha com público, com venda, de algum produto, com venda até mesmo da autoimagem, está ali o tempo todo, procurando conquistar a apreciação e a aceitação de outras pessoas. Mas é importante observar o que está por trás desse comportamento. E uma forma de medir, uma forma de ter esse parâmetro é pensarmos a maneira como nós reagimos diante da frustração de não conseguir a aceitação, da amizade, da companhia oferecida, do afeto oferecido a outra pessoa. Quando isso acontece no âmbito da normalidade, essa frustração, ela funciona de uma forma passageira. A vida segue. Se frustrou naquele momento, até se entristeceu um pouco, mas a vida segue a despeito disso. Agora, no âmbito da dependência, se tratando de alguém que sofre de dependência emocional, esse sentimento de não aceitação, ele quer dizer várias outras coisas, como infelicidade, possibilidade de ser abandonado, possibilidade de ter que enfrentar a solidão, sentimento de inferioridade, de menos-valia. Querer ser aceito e fazer parte de um grupo é o que leva, nós indivíduos a estabelecermos relacionamentos. Afinal, nós somos seres sociais. Mas para o dependente emocional, a coisa vai um pouquinho mais além. A necessidade de aceitação, ela excede todas as barreiras de um relacionamento saudável, onde ambas as pessoas têm suas próprias vidas, podem respirar e ainda assim manter esse relacionamento. A necessidade de aceitação para quem sofre de dependência emocional está acima de qualquer outra necessidade. Essa necessidade de ser aceito passa a ser a base da autoestima, da felicidade, do bem-estar, da própria completude da pessoa. Quem tem essa necessidade de aceitação tem alguns comportamentos mais frequentes no seu dia a dia, na sua rotina. Essa necessidade de aceitação que levam a pessoa, a essa condição de dependência emocional, podem desencadear uma série de comportamentos que, num primeiro momento, podem parecer normais, mas quando a gente observar a frequência e a incidência com que isso acontece, nós percebemos que está aí fora de um padrão de normalidade. E quais são esses comportamentos? Um deles é o excesso de submissão. Essa pessoa, ela diz sim para absolutamente tudo, independente de que ela possa sofrer algum dano ou não. Ela simplesmente se submete. Essa pessoa também, ela está sempre negando as suas próprias vontades e os seus próprios interesses. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de satisfazer a vontade alheia, como forma de não ser abandonado, de continuar sendo querido, de manter essa pessoa de quem ela depende ali do seu lado. Um outro comportamento muito comum, muito frequente, é a idealização. E o que é a idealização? É o ato de fazer com que o outro se torne alguém completamente perfeito, quase supremo, incapaz de errar, e sendo aí melhor que todas as outras pessoas que participam da vida desse indivíduo. Ela ignora completamente falhas e problemas aí apresentados, pelo outro nessa idealização do ser perfeito. Ela também passa a depender da aprovação.
O outro precisa aprovar todas as suas ações. Sendo assim, essa pessoa ela não se permite pensar nem decidir nada sozinha, simplesmente para não correr o risco de desapontar a outra pessoa e perder aí a apreciação e a presença dessa pessoa tão valiosas para si. Ela também sofre da constante sensação de culpa. Como assim? Quando ela se frustra, quando ela busca essa aceitação e ela é frustrada, essa pessoa traz para si toda a culpa e responsabilidade. E por quê? Por se achar inferior, por se achar não merecedor de afeto, por se achar incapaz de conquistar pessoas. E ela também, essa culpa costuma se apresentar num outro aspecto. Dentro do relacionamento, embora às vezes a culpa seja do outro, ela traz para si como forma de fugir do confronto, né? E aí correr o risco de ser abandonada. E quais são as causas dessa necessidade de aceitação tão exagerada que leva a outra pessoa literalmente a se anular? Considerando que a maioria dos nossos traumas, né, de acordo com a psicanálise, elas têm raízes lá na nossa infância, tudo que nós vivenciamos na vida adulta diz respeito àquilo que foi configurado em nós quando ainda éramos crianças. Existem duas situações que contribuem muito para essa necessidade de aceitação, que é o senso de valor próprio e segurança. E eu quero trazer aqui duas situações que podem ilustrar isso de uma maneira mais clara. Segundo Donald Winnicott, ele é um psicanalista inglês, toda criança, para se desenvolver de uma maneira saudável, ela precisa de cuidadores primários suficientemente bons. Suficientemente bons não significa perfeitos, mas assim suficiente para a necessidade pertinente àquela etapa. Os pais são responsáveis de comunicar à criança, de alguma forma, o seu valor, de transferir para essa criança o seu senso de valor. E um senso de valor que não varia de acordo com as circunstâncias. Quando essa criança cresce, entendendo que o valor dela não está relacionado a erros e acertos, a barganhas, a perfeição, a performance, nem a valores de terceiros, essa pessoa leva isso para a vida, a ponto de não ser abalada a partir do comportamento de outras pessoas. Pessoas formadas com esse nível de segurança e senso de valor próprio, elas até se entristecem por algum motivo de não serem aceitos, mas é uma tristeza passageira que não vai afetar a convicção de quem ela é. Essa rejeição não afeta o núcleo do seu ser, não afeta a base da sua vida, né? O entendimento de quem ela é, do seu valor, da sua verdadeira identidade. Um exemplo de como isso pode ser afetado, aquela criança que ouve recorrentemente dos pais: se você não se comportar assim, o tio, a tia não vai gostar de você. Olha, se você se comportar assim, o assado, você vai ficar sozinha. Essa pessoa está sempre associando o seu comportamento ao merecimento, ao pertencimento e à aceitação ou não. Um outro exemplo que pode aí contribuir para essa necessidade de aceitação são pais excessivamente controladores ou dominadores. O comportamento desses pais gera na criança um mecanismo de defesa. Como assim? Essa criança aprende a se submeter a tudo, a fim de evitar a agressividade que o controle lhe impõe. Essas crianças, elas são tolhidas, elas são podadas na sua espontaneidade, nas suas escolhas e às vezes até de forma agressiva. E quando isso acontece, se desenvolve um fenômeno psicológico altamente destrutivo na vida do indivíduo. Ele aprende que ele precisa concordar sempre com tudo, porque ele passa a se enxergar como uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz de sobreviver sem o auxílio de outras pessoas. Esse comportamento por parte dos pais nem sempre é violento. Existem situações de que pais bonzinhos, muito amorosos, muito carinhosos, também impedem com que a criança se desenvolva. O excesso de proteção impede com que a criança se desenvolva de maneira adequada no seu senso de valor, de segurança, né? A sua autoestima, a sua autonomia, ela é aí roubada por esse excesso de proteção. Ela literalmente se vê como alguém incapaz de discernir entre o certo e o errado. Situações simples do dia a dia podem contribuir para isso, né? Deixar a criança escolher uma roupa, deixar a criança escolher algo que ela quer ver, as pessoas com quem ela quer se relacionar. Isso tudo favorece para que ela se desenvolva sem esse exagero de proteção e faça com que ela entenda que ela pode sim fazer as próprias escolhas. Consegue perceber que nem tudo nessa questão de dependência emocional está relacionado a pais ausentes?
Nós vamos falar sobre essa questão em outros vídeos, mas hoje, especificamente, essa questão pode estar relacionada como uma maneira que o indivíduo se enxerga, como ele se vê, a partir daquilo que foi formado na sua personalidade quando ele ainda era criança. A sua autoestima, o seu senso de valor próprio, a segurança em si mesmo, a sua identidade. Quando esses padrões são deturpados, pode fazer com que ele não se sinta seguro para viver a própria vida. E aí projeta essa carência na vida de outras pessoas. E surgindo aí algum oportunista pode simplesmente fazer uso dessa situação e acabar destruindo a vida dessa pessoa. É importante nós entendermos que existe um momento na vida, né, que nós somos sim dependentes de outros, mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós precisamos assumir o controle da própria vida e passar a sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando isso não é fortalecido lá na infância, no momento de formação, pode sim trazer danos para a idade adulta. Então, só fechando aqui, quando a sua autoimagem, quando o seu senso de valor próprio, quando a sua segurança, ela foi deturpada de alguma forma lá na infância, isso pode sim trazer na idade adulta essa dependência emocional por não se sentir seguro para conduzir a própria vida dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você deseja. Conhece alguém que apresenta esse comportamento? Esse vídeo trouxe esclarecimento, trouxe conhecimento? Então eu te convido a assistir os próximos, né? Volta aí, já temos um vídeo falando sobre dependência emocional e não deixa de seguir o canal mais uma vez, para que você fique informado sobre os próximos vídeos que virão. Te agradeço por continuar, por assistir até aqui, por ficar conosco até o final. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Até a próxima.